Um líder carismático, que se destaca de todos os outros. Fala às multidões. Ele foi muito aguardado e todos acreditam nele. Esperam que ele cure os males do mundo e até dizem que ele é o Messias que finalmente voltou. Esse homem não é um salvador, mas o rei do terror. Alguém que levará ao fim de tudo. O terceiro anticristo. Há milhares de anos, profetas mundo afora predizem o fim dos tempos. E muitos dizem que o apocalipse está próximo. Chamamos essas convergências teóricas entre as profecias de fim do mundo e os eventos atuais de o efeito Nostradamus. Como vai ser o começo do fim? O anticristo, o falso Messias, o filho de Satã. A palavra anticristo aparece pela... Neste texto, há uma profecia que diz que o anticristo, a besta, virá para seduzir a humanidade. No entanto, muitos acreditam que ele trará o fim dos tempos, o Armagedon. O anticristo é um homem que recebe o poder de Satã. O anticristo representa o diabo na terra. É um falso Messias. Ele é exatamente isso. Vamos examinar a teoria de que o anticristo já está entre nós. Quem predisse sua chegada? Se cremos nas profecias, haverá alguma ligação entre os vários avisos dados sobre ele? E haverá ligação com eventos de nosso tempo? Uma série de convergências? Não vamos nem refutar nem endossar as teorias. Só vamos apresentar as evidências. A palavra anticristo tem origem na religião e vem do grego ante, em vez de no lugar de com Cristo, ou Christus, o ungido. Isso se refere à época do início da igreja, quando vários grupos começavam a se separar. Cada um interpretava os ensinamentos de Cristo a seu modo e acusava os outros grupos de heréticos. Então, para qualquer um desses grupos, os outros grupos eram os anticristos. Outras religiões têm suas figuras malévolas, mas só as de tradição judaica têm um anticristo. Na verdade, só há alusão ao termo anticristo no islamismo, além do judaísmo e cristianismo. Eles têm o que é chamado o Messias impostor, que entrará em cena nos últimos dias. Tal como o anticristo da Bíblia, só aparecerá no fim dos tempos. No Islã, ele é chamado Masih Ad-Dajjal, ou impostor. Alguns intérpretes da Bíblia acreditam que, assim como Jesus é filho de Deus, o anticristo é filho de Satã. Em espiritualidade, o inimigo de Cristo é o anticristo. Teoricamente, Satã será o responsável por mandar esse homem a nosso planeta para ser o inimigo de tudo o que é bom. Uma das primeiras profecias bíblicas do anticristo está no Novo Testamento, no livro das Revelações, que descreve a chegada do anticristo ao mundo. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 6. 6. 6. Como essa antiga profecia se relaciona a profecias posteriores sobre um anticristo? Profecias que podem ser um exemplo do efeito Nostradamus? Para alguns, a chave está no próprio Nostradamus. Nostradamus era um mensageiro do plano divino
que se interessava pelo chamado Anticristo porque queria que a humanidade soubesse o que teria de enfrentar, especificamente no fim dos tempos. Nostradamus começou a publicar suas profecias, inclusive as visões do Anticristo, em meados do século XVI. Nostradamus fez textos que nós entendemos como obscuros e indiretos entre a magia e a ciência, entre a heresia e a conformidade. Suas profecias estão em 10 livros, As Centúrias, com 100 poemas de 4 linhas, chamados quadras. Foi nesses escritos que Nostradamus revelou suas visões do Anticristo. Nostradamus acreditava categoricamente que seu poder de profetizar era um dom de Deus e que tinha a responsabilidade de alertar o mundo dessas coisas. Alguns sugerem que as visões que ele tinha eram horríveis e confusas, uma mistura de tecnologia irreconhecível e incrível violência. Tente imaginar como seria se você pudesse abrir uma janela para 500 anos à frente, no futuro, e visse coisas fantásticas, contrárias a tudo o que você conhece. Diga, o que você faria? Ele tentou descrever tudo em seus escritos. Que dos deuses infernais de Aníbal fará renascer o terror em todos os homens. Nostradamus dedicou várias quadras à profecia do Anticristo. Seguidores de seus textos confirmaram que Nostradamus não viu só um Anticristo, mas viu 3. Cada um aparecendo a seu tempo. Cada um pior do que o outro. Nostradamus é único na história das profecias. As tradições orientais e ocidentais têm um Anticristo, mas ele tem 3. Peritos dizem que Nostradamus escreveu sobre 2 anticristos que vieram e se foram, deixando um rastro de sangue e destruição sem paralelos. Muitos insistem em que a parte final da profecia ainda não se realizou e sugerem que um terceiro falso profeta pode estar destinado a espalhar o caos nos tempos atuais e que já pode estar entre nós agora. Outros acreditam que a chave do mistério do terceiro anticristo pode ser achada na identidade dos 2 primeiros e que há indicações de quem eles foram nas quadras de Nostradamus. Um imperador nascerá perto da Itália e custará muito caro a esse império. Essa quadra sugere que Nostradamus profetizou o primeiro anticristo. Ele prediz que um líder destrutivo virá do sul da Europa para afligir seu próprio povo. Napoleão nasceu perto da Itália e levou seu império à ruína. Essa quadra conta a história de um governante que só trouxe calamidades. Será Napoleão quem Nostradamus anteviu? A Centúria 1, quadra 60, parece ter sido um acerto, uma premonição sem falha das mais próximas de Nostradamus, uma profecia identificável que se realizou, que reconhecemos. O segundo anticristo é ainda pior. Nostradamus escreve que ele também é europeu e possui poderes de persuasão sem precedentes. Das profundezas da Europa Ocidental, uma criança nascerá de gente pobre, cuja língua seduzirá grandes multidões. Hitler foi famoso por sua oratória, por desviar uma nação inteira com seu dom. Mais uma vez, a profecia de Nostradamus parece convergir para uma figura histórica nascida séculos mais tarde. Um homem que quase conquistou o mundo. Muitos acreditam que se Nostradamus predisse com êxito o surgimento de Napoleão e Hitler, sua profecia do terceiro anticristo também pode se realizar. Será uma teoria exagerada ou uma evidência crível? Quais são as ligações exatas entre estes 3 falsos profetas? Uma análise mais próxima das quadras de Nostradamus sobre o anticristo pode revelar a verdade. Há quase 500 anos, o mais famoso profeta da história, Nostradamus, predisse a chegada de 3 anticristos, cada um superando em poder o anterior.
Alguns acreditam que o terceiro, o mais perigoso anticristo, pode estar entre nós agora. Tudo vem de 3 em 3 no mundo esotérico. É a chamada Lei dos 3. Então seria o caso de haver 3 pessoas muito próximas uma da outra em termos de tempo histórico. A maioria das pessoas já procura alguém que leve o mundo à paz global, à solução das grandes crises que há pelo mundo. O anticristo será o Salvador. Que pistas estarão escondidas nas quadras de Nostradamus? Indicações que nos ajudem a identificar o terceiro e pior anticristo. Ele é divertido. Logo a vingança virá de uma centena de lugares. Sede, fome. Alguns sugerem que essa foi uma visão que Nostradamus teve sobre nosso tempo e que prova que o anticristo está aqui. Ao usar a palavra vingança, estará ele apontando para as guerras no Iraque, no Afeganistão, no Extremo Oriente, em nossas próprias cidades? Estaria o vidente se referindo à sede e à fome, a privação total que há hoje em aldeias pobres de áreas de seca? O gênio de Nostradamus pode não ter se manifestado como vidente ou como profeta, mas como poeta surrealista. Seus versos são quebrados, são difíceis de compreender e parecem falar a certos níveis da mente humana que nem sempre são fáceis de alcançar. 1555, Provença, França. Nostradamus está sentado em seu estúdio. A certa altura, ele ouve uma voz e, de repente, suas roupas estremecem. Vem o terror, logo seguido de um esplendor divino. Evidências sugerem que Nostradamus identificou o primeiro anticristo numa quadra especialmente hermética. Paul, Ney, Oloron serão mais fogo do que sangue. Muitos acreditam que esta é a profecia do primeiro anticristo de Nostradamus, escrita em 1555. Paul, Ney, Oloron. São 3 cidades do sudoeste da França. O fato das 3 palavras estarem em negrito e em maiúscula parece sugerir que prestemos um pouco mais de atenção. Para os que veem profecias nessas palavras, Nostradamus tenta, nessa quadra, revelar a identidade do primeiro anticristo. E o coloca na França. Quando rearranjamos as letras das 3 pequenas cidades, formamos Napoleão Roi, Napoleão Rei, e Roi usando um Y, que é como se escrevia na época. Napoleão Bonaparte foi um dos maiores tiranos da história. Essa estrofe seria prova de que o imperador da França foi o primeiro anticristo profetizado? Nostradamus viu o surgimento de Napoleão 233 anos antes de ele assumir o poder? Um imperador nascerá perto da Itália e custará muito caro a esse império. Nascido na Córcega, a 50 quilômetros da Itália, Napoleão se autoproclamou imperador da França em 1799 e se apresentou como herói e salvador de seu povo. Historiadores veem Napoleão como um herói, um salvador da França, no tempo em que ela estava economicamente aniquilada, quando a França precisava de um salvador. Ele veio como um falso messias, alguém que dominou a população inteira e coroou a si mesmo. Quem o segue cria o mal, ou seja, ele influencia as pessoas.
Segundo Nostradamus, a habilidade de aparecer como salvador e seduzir a população inteira é característica do anticristo. Mas para os intérpretes das profecias, há mais indícios que mostram que Napoleão foi o primeiro anticristo. Inclusive o aviso velado de Nostradamus a um papa católico sobre a aproximação do perigo. Cuidado ao aproximar-te da cidade que 2 rios banham. Teu sangue perto de lá irá jorrar. De fato, Napoleão reteve o Papa Pio VI na cidade de Valença, onde ele morreu mais tarde, vomitando sangue no mês de agosto. E Valença está na confluência de 2 rios. Seguidores do vidente dizem que até contemporâneos de Napoleão viram a semelhança do imperador com os escritos de Nostradamus. Várias profecias nos versos de Nostradamus foram aplicadas a Napoleão em seu próprio tempo. Uma, por exemplo, diante do nome nunca usado por outro rei francês, quer dizer, ninguém mais se chamou Napoleão na monarquia francesa e não era o nome da ex-dinastia governante dos Bourbon. Raio algum foi tão devastador, estremecem Itália, Espanha e Inglaterra. Todas terras invadidas ou atacadas por Napoleão. Esse tipo de profecia foi facilmente associada a ele. Mas acredita-se que talvez o caos e o derramamento de sangue trazidos em nome de Napoleão o qualificam como o anticristo. Nostradamus parece esclarecer que o presumido primeiro anticristo também seria imerso em sangue. Ele é menos príncipe do que carniceiro. Certamente Napoleão foi responsável pela morte de muita gente. Quando invadiu a Rússia em 1812, seu exército começou com 600 mil homens e, quando voltou derrotado, estava com 18 mil. Ele é o primeiro anticristo, porque uma característica comum a eles é o grande derramamento de sangue. E houve um grande derramamento de sangue com Napoleão. Napoleão foi responsável pela morte de 3,5 milhões de pessoas, mais do que qualquer ser humano até ali. E por isso, muitos concluem que ele cabe na descrição do primeiro anticristo. Adiante, a quadra diz: As forças foram longe demais pelo vento norte. Até a derrota, depois de ir longe demais na Rússia, o vento norte parece estar citada nas quadras de Nostradamus. Teria o próprio Napoleão acreditado ser o anticristo que Nostradamus profetizou? Evidências indicam que o imperador leu seus escritos. Napoleão possuía uma coleção das profecias de Nostradamus em sua cabeceira. Infelizmente, eram falsas. Na virada do século XIX, Napoleão ordenou um genocídio na colônia francesa do Haiti. Suas tropas chacinaram pelo menos 100 mil escravos, envenenando alguns com gás de óxido de enxofre nos porões de navios franceses. Se não houvesse Napoleão Bonaparte, com certeza não haveria o caminho que levou à unificação da Alemanha. No fim do século XIX, o que levou ao segundo anticristo, que criou o mundo moderno, que criou o ambiente para a chegada do terceiro e último anticristo. Não há dúvida de que o rastro de sofrimento deixado por Napoleão faz dele um dos monstros da história. E, a se acreditar na profecia, mais do que um monstro, ele foi o primeiro anticristo profetizado por Nostradamus. Há mesmo múltiplas referências a Napoleão em Nostradamus? Serão elas mais do que coincidências? E quais são os elos entre Napoleão e o segundo presumido anticristo Adolf Hitler? Poderão esses elos nos levar a identificar o terceiro anticristo? Quais, se houverem, são os sinais do Armagedon?
Tirarei os israelitas das nações para onde foram. Reunirei a todos eles para trazê-los de volta à sua terra. Sabemos que Deus disse no Velho Testamento, no fim dos tempos, eu levarei meu povo dos 4 cantos da terra de volta ao país de seus antepassados, a Palestina. Isso, literalmente, abriu a cortina para o anticristo entrar em cena. Estamos examinando se um anticristo de proporções bíblicas chegou para acelerar o caos e a destruição que vemos no mundo moderno. As quadras de Nostradamus sugerem que esse anticristo será o último de 3 falsos messias. Sua chegada será imediatamente precedida por outro mal. O mal que cria as condições para que o último dos anticristos de Nostradamus destrua o mundo. Há séculos, seguidores de Nostradamus examinam suas quadras atrás de pistas que identifiquem o segundo anticristo. Das profundezas da Europa Ocidental. Nostradamus temia que o segundo anticristo fosse muitas vezes mais brutal do que o primeiro. Nostradamus nos diz que algo totalmente inusitado vai aparecer na Terra. E descreveu isso nos 2 primeiros anticristos. Não eram apenas monstros nacionais, eram monstros supranacionais com influência mundial. Acho que é isso que ele quer dizer. Suas profecias do segundo anticristo são muito insistentes e específicas. Muitos concordam que elas apontam diretamente para o maior louco da história. Cuja língua seduzirá grandes multidões. Nostradamus menciona o segundo anticristo pela primeira vez numa quadra que prediz outra fase de terror e destruição para a Europa. E existe um homem que vem do exato local profetizado por Nostradamus, Adolf Hitler. A liberdade não será recuperada. Será ocupada por um homem de alma negra, soberbo, abominável e injusto. Quando a matéria da ponte se abrir, o Danúbio atormentará a República de Veneza. Hitler aparece muito nas interpretações de Nostradamus porque ele faz muitas referências a alguém chamado Richter. Bem parecido com Hitler, mas é o nome do Danúbio. Hitler nasceu na Áustria e o principal rio da Áustria é o Danúbio. Por outro lado, no tempo de Hitler, as pessoas logo associaram um nome ao outro. Além disso, Magda Goebbels, que era esposa do ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, que se interessava por ocultismo, leu essas coisas e achou que deveria se tratar de Hitler. Não foi só ela. Outros fizeram a mesma ligação. Na verdade, o impressor, em uma das primeiras versões das profecias, trocou uma letra da palavra Richter em uma das quadras e errou a posição do T. Hitler ficou famoso por seus discursos hipnotizantes e carismáticos. Em menos de 10 anos, ele seduziu a Alemanha e começou uma guerra mundial em total impunidade. E o mais perturbador foi que ele convenceu os alemães a levar a cabo um genocídio que virtualmente varreu os judeus da Europa e outras vítimas, matando mais de 6 milhões de pessoas. Nostradamus escreve: Sua fama crescerá até os reinos do Oriente. A última linha é interessante porque também indica que se trata de Hitler. O Japão Imperial se entusiasmou de tal modo por Adolf Hitler que assinou um ato tripartite, a Aliança do Eixo, que ligou a Roma de Mussolini, o Terceiro Reich de Hitler e o Japão Imperial. Responsável por um número de mortes que alcança dezenas de milhões, Hitler é sinônimo de mal, mais do que qualquer outro ser humano da história. Mas pode ele ser o segundo anticristo de Nostradamus? A maneira de entender que Hitler é o segundo anticristo passa novamente por Napoleão e o mundo que resultou das guerras napoleônicas, que criou condições para a unificação da Alemanha. O Segundo Reich, que levou à criação do Terceiro, por Adolf Hitler.
E desta forma temos o elo entre o segundo e o terceiro. Há indicações de que, assim como Napoleão, Hitler tivesse consciência de seu destino de anticristo, como revelado nas quadras de Nostradamus. Hitler fazia parte de um submundo esotérico e oculto, antes da Primeira Guerra, que era fascinado por Nostradamus e suas profecias. Em 1939, Hitler se identificava com a ideia de ser o segundo anticristo. Como esse foi um enorme conflito e como foi outro dos períodos muito enfatizados por Nostradamus, ele deve ser o segundo de seus 3 anticristos. Há quem acredite que talvez Hitler possa ter visto Napoleão como seu predecessor. Ele o reverenciava e logo depois da queda da França em 1940, visitou seu túmulo. E há muitos versos que parecem ligar Hitler e o segundo anticristo de Nostradamus, mesmo os que apontam para sua derrocada. Bestas ferozes e famintas atravessarão os rios. Grande parte da batalha estará contra Richter. Se você estivesse no século XVI e tivesse que descrever um automóvel, ou um tanque, ou um barco de desembarque, poderia descrevê-los como uma besta que ruge com seus motores, que respira como um dragão, que atravessa os rios. Bestas ferozes e famintas. Ele está olhando para uma tecnologia fantástica, que nunca viu antes. O grande será levado a uma gaiola de ferro, quando nenhum filho da Alemanha notará. A gaiola de ferro é o abrigo de Hitler, o abrigo onde ele se refugiou no fim de seu reino. Se alguém com visão do futuro lhe contasse que viu uma grande trincheira cavada em Berlim, rodeada com uma incrível armação de ferro, para reforçar um grande abrigo que estava sendo construído, em nenhuma hipótese não diria que havia gente embaixo da terra, dentro de uma gaiola, no que se tornou o abrigo de Hitler. Foi nesse abrigo que Hitler, na iminência de perder a guerra que ele mesmo começou, cometeu suicídio. Alguns veem a patológica falta de consciência de Hitler como prova de que é o segundo anticristo de Nostradamus. Cristo personifica a pura compaixão. Hitler é seu exato oposto. Eu sou angustiado por uma declaração muito sincera que Hitler fez sobre sua habilidade de achar o caminho certo e tomar a decisão certa. Sigo o meu caminho com a total confiança e a certeza de um sonâmbulo. Estar adormecido é o máximo da inconsciência. Literalmente é ser um sonâmbulo na vida. Mas ele é um sonâmbulo muito poderoso e carismático também, que leva o mundo para o abismo. Isso, para mim, é ser anticristo. Segundo os seguidores, o efeito Nostradamus pode estar dominando o mundo moderno. Mas como testar essas teorias? Se Napoleão foi o primeiro anticristo e Hitler o segundo, quem é o terceiro? E já está entre nós? Evidências sugerem que antes desse falso profeta possa provocar uma terrível batalha entre as forças do bem e do mal, outra etapa crítica deve acontecer. As profecias de Nostradamus sugerem que um terceiro falso Messias, um novo anticristo, pode aparecer em nosso tempo. Alguns creem que essa profecia apareceu no livro das Revelações. O texto bíblico relata que um pretenso Salvador vai criar as condições para o Armagedon. De onde pensam que o terceiro anticristo vai aparecer? Será o turbulento Oriente Próximo, no Iraque, no Irã? Ou pode aparecer em regiões desesperadas da África? Alguns acham que ele pode emergir de um governo superpoderoso, como o dos Estados Unidos. Eu acho que o mundo já está se preparando para ele entrar em cena. Que sinais há nas quadras de Nostradamus que possam nos indicar a identidade do terceiro anticristo? Ele quis alertar nossa época sobre o terceiro anticristo por ser o pior de todos eles.
porque aprendeu com os erros feitos por Hitler. Ele vai saber o que fazer. É um homem muito perigoso. Poderoso e perigoso. Mas há uma coisa estranha e inesperada. Homens extremamente perigosos que anunciarão sua chegada. Nostradamus parece sugerir isso em uma obscura palavra. O chefe de Londres pelo Reino da América, na ilha da Escócia bloqueados pelo gelo. O rei e Reb verão um anticristo tão falso que acabará por colocar a todos na guerra. Estarão os adeptos de Nostradamus sugerindo que os mais bárbaros líderes de hoje, que fizeram dos Estados Unidos e da Europa Ocidental alvos de seu terrorismo, sejam lugares de confiança do terceiro anticristo? Estarão eles preparando o caminho para a chegada dele? Ele viu que pelo menos 7 governantes assumiriam o poder antes do tempo do anticristo. Há quem ache que Saddam Hussein foi um dos precursores. Dizem que isso está escrito nas estrelas e que foi interpretado pelo próprio Nostradamus. Ele disse: logo a vingança virá de uma centena de lugares. Sede e fome quando o cometa passar. Foi enforcado e na noite anterior à sua morte, uma pequena poeira do céu, o cometa McNaught, se tornou visível. E por 2 semanas, foi o cometa mais brilhante dos últimos 60 anos. Apesar de peritos em Nostradamus sugerirem que o próprio Saddam Hussein era o terceiro anticristo, muitos discordam, porque ao contrário de Napoleão e de Hitler, os primeiros anticristos, ele não tinha um poder equivalente. Para se qualificar a terceiro anticristo, você deve ter um grande exército, uma grande força aérea, uma grande marinha. Deve ter muita força de trabalho e deve ter muitos recursos econômicos. Saddam tinha um pouco de cada, mas não muito. Portanto, não se qualificava a ser o lobo mau do futuro. Ele viu Saddam Hussein não como uma espécie de anticristo, mas como um precursor. Vários deles prepararão a cena. Outros sugerem que uma quadra comprova e valida a teoria dos precursores do terceiro anticristo, porque parece implicar Osama Bin Laden, cérebro dos ataques de 11 de setembro. No ano de 1999 e 7 meses, um grande rei de terror... A profecia do rei do terror descendo dos céus em 1999 pode ser um código reverso. 1999 se torna 9111, setembro é o mês, e o terror que desce são os aviões sequestrados. Outros seguidores das profecias do fim dos tempos acham que Bin Laden é o terceiro anticristo. Mas será mesmo? Alá é grande! Primeiro pensei que Osama Bin Laden podia se qualificar a terceiro anticristo, mas era cedo para dizer. Mas quando o tempo passou, acho que nos precipitamos ao achar que Saddam ou Bin Laden fossem o anticristo de Nostradamus. A análise de uma outra quadra mostra que volta a haver ênfase no terceiro anticristo descrito por Nostradamus. Muito esperado, jamais voltará à Europa. Aparecerá na Ásia. Então anticristos podem aparecer em qualquer país e não sabemos se será no Oriente Próximo. Pode ser na China, não sabemos. Ayatollah Khomeini, Muammar Gaddafi, Kim Jong-il. Com tantos possíveis precursores no Oriente Médio e no Extremo Oriente, muitos acham que não é coincidência que a procura pelo anticristo se concentre agora em regiões instáveis. No Oriente Médio, alguns veem a volta do povo judeu a Israel como um cumprimento de uma profecia bíblica e mais uma evidência de que o fim dos tempos e o anticristo estão aqui, hoje. Primeiro, em 1917, a Inglaterra assumiu o controle da Palestina. Depois, na Declaração de Balfour, convidou os judeus do mundo todo a voltarem para Israel. Segundo estudiosos da Bíblia,
isso marcou o início do fim dos tempos, como o conhecemos hoje. É interessante como nós, humanos, adoramos ter um inimigo. Através dos tempos, sempre quisemos nos concentrar contra um grupo de pessoas ou uma sociedade inteira para ser nossa inimiga. E o que Nostradamus diz? Se precursores do terceiro anticristo já vieram e já se foram, o que acontece agora? O mistério sistemático de suas quadras permitiu múltiplas interpretações ao longo dos séculos sobre os detalhes do aparecimento do terceiro anticristo. Quem seus seguidores acham que seja esse terceiro e último Salvador? Hoje, há quem veja sinais de destruição global por toda a parte. Para eles, isso confirma que o terceiro anticristo está entre nós. Se aceitarmos essas teorias, quem é ele, afinal? E quanto ele já avançou em seu cronograma de destruição? O relógio está correndo? O dia do juízo final está chegando? Há quem acredite que o efeito Nostradamus esteja ocorrendo, enquanto convergem antigas profecias e eventos cataclísmicos de hoje. E dizem que esse curso é irreversível. Se dependesse de nós, se fosse uma nossa escolha, mudaríamos as coisas para não passar por elas. Não temos essa escolha. A profecia bíblica diz que o anticristo vai destruir a humanidade. Nostradamus diz que serão 3. Se aceitarmos a teoria que Napoleão e Hitler foram os 2 primeiros, o que não estará nos preparando o terceiro e mais ardiloso anticristo? E ele pode ser uma pessoa ou é uma imagem religiosa simbólica? São profecias e todas serão cumpridas à risca. As profecias de Nostradamus sugerem que o terceiro anticristo pode ter poderes maiores do que o dos outros 2. Conspurcado por mortes em massa e adultério, o grande inimigo da humanidade será pior do que qualquer homem antes dele. Em ferro, fogo, água, sangue e monstruosidade. A questão que surge é: algum dos líderes atuais pode ser um candidato que preenche os critérios identificados nas profecias? Os críticos dizem que virtualmente qualquer líder mundial já foi acusado de preencher o perfil de anticristo em uma dada época, conforme quem é popular ou não nessa época. Essa pessoa muda a cada geração, praticamente a cada década. E a lista de candidatos improváveis é longa, mas alguns citam um nome misterioso: Mabus. Ele aparece em outra quadra de Nostradamus. Mabus logo vai morrer. Então virá uma horrível destruição de pessoas e animais. Alguns acham que Mabus é o nome que Nostradamus deu ao terceiro anticristo. Será Mabus um nome em código? 2 presidentes foram associados ao nome Mabus por defensores radicais das profecias. O primeiro foi o 43º presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Mesmo céticos da teoria explicam a ligação. Preste atenção e use todas as letras em maiúsculas. O GW se torna AM, com as letras de cabeça para baixo. Faça uma rotação e terá Mabus. Despreze a letra redundante e vem Mabus. Apesar de implicar George W. Bush como candidato a terceiro anticristo, estudiosos desprezam essa hipótese, principalmente porque seu afastamento do poder foi considerado tranquilo. E o 44º presidente?
Há pouco tempo, um prefeito da Geórgia teve problemas porque ele soltou um e-mail onde ele perguntava se Barack Obama era o anticristo. Então, o conceito de anticristo é muito fluido e pode ser adaptado. Mas o próprio Nostradamus parece dizer que nenhum presidente americano recente cabe no perfil. O terceiro anticristo logo será aniquilado. 27 anos durará sua guerra sangrenta. A profecia sugere que uma longa guerra global virá depois da morte do terceiro anticristo. Será que esse terceiro anticristo já veio e se foi? A Bíblia aponta para uma série de cataclismos que podem advir em consequência do terceiro anticristo. O livro das Revelações diz: Houve um grande terremoto. O sol ficou negro como um saco de aninhagem. A lua ficou vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Muitos acham que as calamidades naturais ou não que hoje afligem a Terra indicam que estamos em um ponto crucial. Mas estaremos realmente tão perto assim de nosso fim? Os profetas tentam advertir da mudança climática, da fome, de uma figura do Oriente Médio que temos de reconhecer antes que comece uma guerra de 27 anos. É isso que gente como Nostradamus quer que vejamos e mudemos. Se aceitarmos a teoria das profecias de que estamos na trilha do Armagedon, teremos tempo para influenciar os eventos? As múltiplas quadras de Nostradamus são mesmo uma evidência de que o terceiro anticristo está entre nós? Na última linha, ele fala de uma das visões mais feias que já vi na minha vida. Os heréticos estão mortos, cativos exilados, corpos humanos empapados de sangue. Perceba, ele fala de febre hemorrágica quando fala de corpos empapados de sangue. Isso também não é causado por certos agentes biológicos. E um granizo avermelhado recobre a terra. Com granizo avermelhado, ele quer se referir a algum fato nuclear que criou um inverno nuclear moderado? Pouca chuva, vento quente, guerras e incursões. As epidemias estão cada vez mais frequentes e se acumulando. Acho que Nostradamus, em suas profecias, mostra tanto fascinação quanto horror. Ele usa a palavra horrível, muitas vezes, quando vê coisas negativas do futuro. É fato que as múltiplas crises mundo afora se aprofundaram. Armas nucleares em nações perversas aumentaram 10 vezes. As economias do mundo continuam à beira do colapso. O governo dos Estados Unidos se prepara para outro ataque terrorista em solo americano. Mais coincidências? Para muitos, esses não são eventos aleatórios, mas horríveis sinais da vinda do apocalipse. Estamos vendo a deterioração do nosso planeta, de seu ambiente. E quando o nível do mar começar a subir e inundar os países, vai começar a haver pânico em massa. Tudo vai cair sobre nós tão depressa que as pessoas entrarão em pânico. Trata-se de uma destruição completa, universal, onde ninguém pode ajudar ninguém. Mas outros sugerem que as profecias de Nostradamus têm um sentido e um propósito completamente diferentes. Acho que as pessoas precisam de conforto. Querem saber o que vai acontecer, principalmente em tempos de grande incerteza, como a que vivemos no momento. E Nostradamus parece oferecer algum tipo de certeza, no sentido de que muitas quadras se revelaram corretas em retrospectiva. Segundo a teoria, o fim está próximo. A areia escapa entre os dedos, fora de controle. E o terceiro anticristo espalha o caos. Será esse nosso futuro? Talvez Nostradamus esteja nos alertando de que devemos ficar atentos e agir. Tivemos tempos difíceis e teremos também no futuro, mas a humanidade seguirá em frente. Muitos intérpretes das profecias dizem que não, que é só uma questão de quando o terceiro anticristo fará sua entrada demoníaca. Se aceitarmos a premissa de que a Bíblia e Nostradamus estão nos advertindo que a mensagem
nos falta decodificar. Ou, afinal, estamos destinados a experimentar o efeito Nostradamus?